Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta do jovem, a observação de Jesus e a reação dos discípulos à observação de Jesus. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o que irá nos orientar nesta nossa partilha, reflexão desta noite, desta liturgia da palavra. Primeiro, a pergunta daquele jovem dirigida a Jesus. Mestre, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele manifesta esta preocupação para Jesus. O que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ele sabe que precisa fazer algo. Ele agora quer ouvir da boca de Jesus este algo que ele precisa fazer para ganhar a vida eterna. Acontece, irmãos e irmãs, que esta preocupação dele, legítima, está um pouco com uma falsa ideia de que a vida eterna se ganha. Nada que a gente faça, a gente vai ganhar a vida eterna. Porque não é merecimento nosso, é obra da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. O que a gente faz não é para ganhar a vida eterna, é porque a gente ganhou em Jesus Cristo a possibilidade da vida eterna. As esmolas que a gente dá não é para ganhar a vida eterna, é porque a gente em Jesus Cristo ganhou a vida eterna, que agora queremos então corresponder a este grande presente que o Senhor nos deu, a vida eterna, alcançada para todos nós com a sua morte na cruz para nossa salvação. Nós, nada que fizermos, iremos ganhar ou merecer a vida eterna, mas iremos corresponder à vida eterna que o Senhor nos deu. Mas aqui, irmãos e irmãs, ele manifesta esta boa intenção, este conhecimento e esta consciência. Que devo fazer? É preciso, portanto, fazer algo. É preciso, portanto, realizar algo. E Jesus vai dizer a ele o que ele então deve fazer, inclusive chegando a tocar na ferida dele. Depois que Jesus, na sua resposta, apresenta os mandamentos a serem cumpridos, ele então vai dizer: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Era, portanto, alguém religioso, era, portanto, alguém piedoso, que procurava cumprir com os mandamentos de Deus, que conhecia os mandamentos e que procurava viver estes mandamentos. Quando Jesus escuta que ele cumpria todos aqueles mandamentos, nos diz o Evangelho, Jesus olhou para ele com amor, porque via alguém que de fato queria ser fiel a Deus, porque via nele alguém de fato que queria chegar à vida eterna, alcançar a vida eterna. O olhar de Jesus é com amor para aquele jovem que está procurando uma resposta para esta sua inquietação, para este seu questionamento: o que devo fazer? E então Jesus vai dizer para ele justamente aquilo que ele menos queria que Jesus tocasse. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conhece a cada um de nós. Ele sabe como cada um de nós é. Ele sabe o que cada um de nós faz.
Ele sabe qual é a preocupação de cada um de nós no mais profundo do nosso interior. E às vezes, conhecendo justamente cada um de nós por dentro e como somos, talvez Jesus vai dizer: ainda te falta uma coisa. É preciso então que cada um possa então refletir a partir desta palavra de Jesus. Só uma coisa te falta. E aí agora fazer a pergunta e colocar-se na condição deste jovem que chega e encontra para Jesus: Jesus, o que é esta coisa que ainda está me faltando fazer? Senhor, eu quero entrar no paraíso, eu quero, Senhor, chegar ao reino dos céus, mas certamente alguma coisa ainda eu estou precisando fazer. Me ensina, Jesus, me dá a resposta, Jesus, me orienta, Jesus, me ilumina, Jesus. Eu quero fazer, Jesus, aquilo que está faltando ainda a realizar na minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de ouvir a resposta, aquele jovem sai triste e Jesus então faz esta observação: como é difícil entrar no reino de Deus. Observação que inclusive ele repete e ele vai dizer de novo aos seus discípulos: como é difícil entrar no reino de Deus. Esta consciência também que a gente tem que ter. Entrar no reino de Deus é difícil. E por que é difícil? Porque é exigente para cada um de nós. É exigente para cada um de nós que queira entrar no reino de Deus. Não é fácil, não basta apenas morrer. Muitos e todos morrem, mas nem todos chegam à felicidade do paraíso. Não basta morrer para entrar no céu. É preciso seguir aquilo que Jesus diz, e por isso ele faz esta observação: como é difícil entrar no reino dos céus. Em outra passagem do Evangelho, ele vai dizer que larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição, mas que apertado e estreita é a porta que leva para a vida eterna. Quem é que quer passar pela porta estreita? Quem é que quer passar pelo caminho cheio de pedras? Todo mundo quer um tapete diante de si. Todo mundo quer uma estrada que seja sempre reta e seja sempre para cima. A estrada para o reino dos céus, ela é cheia de curvas, ela é cheia de pedras, ela é feita de espinhos, ela é feita de altos e baixos, ela tem as curvas, ela tem as descidas, ela tem as subidas. É difícil entrar no reino dos céus. Não é impossível, era o que os discípulos pensavam. Aí Jesus inclusive vai dizer: para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque Deus vê o nosso coração. Porque justamente o Senhor vê aquilo que vai dentro do coração de cada um. E às vezes um gesto só em nossa vida é capaz de decidir o nosso destino eterno. E aí a gente olha para o exemplo daquele que foi crucificado junto com Jesus. Passou toda a sua vida na bandalheira, passou toda a sua vida na criminalidade, nem sabemos o que ele fez ou aprontou, mas aqueles últimos instantes no encontro com Jesus, crucificado com ele, quando diz para ele: Jesus, lembra-te de mim, esta palavra é como se ele estivesse dizendo: Senhor, estou arrependido de tudo aquilo que fiz, sei que tu és o Salvador, não mereço entrar no reino dos céus, mas lembra-te ao menos de mim. Irmãos e irmãs, para aquele homem que não sabemos o que fez de errado tanto em sua vida passada, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não seria lembrado por Jesus, ele seria levado pelo próprio Cristo para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele teve esta graça, ele teve esta bênção.
a gente não sabe como será o nosso fim, se teremos tempo de nos converter, se teremos tempo de nos arrepender, se teremos tempo de suplicar a Deus a sua misericórdia. Por isso, a conversão, ela é sempre necessária. E por isso Jesus vai dizer como é difícil entrar no reino dos céus, porque entrar no reino dos céus exige conversão, exige mudança, exige transformação, e isso é o que a gente menos quer, porque a gente já está acomodado na nossa vida, no conforto de nosso cotidiano, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos consciência, entrar no reino dos céus é difícil, não é impossível, e por isso que a gente deve sempre praticar o bem, e por isso que a gente deve sempre fazer o bem, para que quem sabe, aquele bem que a gente praticou a um conhecido, a um amigo, a um desconhecido, possa ajudar na nossa salvação, possa nos fazer entrar na felicidade do paraíso. Lembremos o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus: estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e tu me acolhestes, eu estava doente e preso e fostes me visitar. Vejam, irmãos e irmãs, que na resposta desta parábola, Jesus diz que alguns irão dizer: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Ou seja, aquilo que eles fizeram, não fizeram pensando em Jesus, mas fizeram praticando o bem para um ser humano, e naquele ser humano que recebeu aquele bem, estava Jesus Cristo, e Jesus recompensou aquele bem que foi praticado. Meus irmãos e minhas irmãs, é difícil entrar no reino dos céus, por isso devemos sempre praticar o bem, por isso devemos sempre viver o bem, planejar o bem, executar o bem, e a gente vai fazer o bem sempre em nossa vida? Não, meus irmãos e minhas irmãs, vamos errar ao longo do caminho, vamos cair, vamos falhar e vamos fraquejar. Caindo, falhando e fraquejando, nos levantemos, confiemos na misericórdia de Deus, busquemos renovar os nossos propósitos, busquemos renovar aquilo que a gente traz de bom dentro do nosso coração. Se a gente está aqui, é porque cada um de nós quer também um dia alcançar a felicidade do paraíso, é porque cada um de nós quer também um dia entrar no reino dos céus. Aproveitemos então, irmãos e irmãs, este dia e peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a fazer aquela coisa que ainda está faltando na nossa vida, que ainda está faltando nas nossas atitudes. Perguntemos a Jesus, assim como este jovem: Mestre, o que me falta ainda a fazer? O que eu preciso realizar? E assim, irmãos e irmãs, com esta observação de Jesus, nos diz o Evangelho a reação dos discípulos. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Os discípulos achavam, portanto, que era impossível se salvar, e justamente Jesus não vai deixá-los nesta dúvida, porque Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível, inclusive salvar aquele maior pecador que existe, desde que aquele pecador se arrependa no seu coração daquilo que ele praticou. A misericórdia de Deus não conhece limites. Aquele que talvez aos olhos de muitos é condenado ou está condenado, aquele entra no paraíso, aquele entra no reino dos céus, e talvez aquele que se considere já salvo esteja caminhando para a perdição eterna, porque foi assim que aconteceu a Jesus. Jesus morre na cruz, com as pessoas vendo ele e julgando a ele como um condenado, como um castigado por Deus. Está aí, olha aí qual foi o fim que ele teve. Ali ele não estava sendo castigado por Deus, ali ele estava salvando a humanidade, ali ele estava salvando a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca nos desesperemos de nossa salvação, por grande que sejam os nossos pecados e as nossas fraquezas. Confiemos sempre
no amor e na misericórdia do Pai, e façamos também tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, porque tudo aquilo que fizermos de bom neste mundo resultará em proveito para a nossa salvação. Aproveitemos sempre para fazer o bem, não desperdicemos nenhuma oportunidade. Ao cair e fraquejar na busca pelo bem, se levantar, renovar os propósitos e seguir adiante, confiando em Deus, em sua bondade e em sua misericórdia. Mas tenhamos esta consciência: entrar no reino dos céus é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Cuidado para não nos deixarmos sermos iludidos por esta enganação que alguns levam na vida. Basta morrer para entrar no céu, basta enterrar para ir para o céu. Não basta morrer, não basta enterrar para ir para o céu. É preciso ter atitude, é preciso fazer alguma coisa. Mestre, que devo fazer para possuir, para ganhar a vida eterna? Só uma coisa te falta: vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a fazer aquela única coisa que talvez ainda esteja faltando para cada um de nós. Perguntemos a Jesus, humilde e sinceramente: Mestre, o que ainda está me faltando fazer para eu poder assim um dia entrar na felicidade do paraíso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta pergunta que este jovem faz a Jesus, mostrando a sua inquietação e o seu desejo de um dia entrar no reino dos céus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?